Gonçalo, eu te digo assim com toda sinceridade. Na minha cabeça, o que motiva a maioria dos candidatos se chama uma coisa: vaidade. Sabe como o Tita define a eleição de vereador? Tita, meu amigo, talvez vá assistir depois. Eu sempre assisto. Tita define a eleição de vereador como esporte de rico. Esporte de rico. Porque é caro. É caro e é como se fosse apenas um lazer, uma diversão e uma vaidade. Porque, por exemplo, eu até compreendo, por exemplo, quem está entrando na primeira eleição. Quem está entrando na primeira eleição realmente acha que pode imprimir alguma mudança, acha que pode fazer algum tipo de diferença. É um sonhador. É um sonhador. Eu fui esse sonhador na minha primeira eleição. Eu achava que quando eu me elegesse vereador, eu conseguiria arrasar, entendeu? Gonçalo, eu vou te dizer com toda sinceridade. Na minha primeira semana de caminhada de vereador, na minha primeira eleição, eu falava de projeto, eu me empolgava, eu dizia, eu quero realizar isso, eu quero realizar aquilo. Entrava por um ouvido do eleitor e saía pelo outro. Eles não estavam nem ligando para isso. Porque no final das contas ele diz o seguinte: sim, dito isto, agora... O arremate. Eles queriam a negociação. O arremate. Na minha segunda semana de candidato a vereador, na minha primeira eleição, eu mudei logo meu discurso, meu irmão. Eu já ia direto no ponto. Para não perder tempo. Desinto. Tudo isso é muito lindo, mas o que é preciso é cultivar o nosso jardim. Aí tu pega, por exemplo, um vereador em Penalva. Primeiro, o vereador não tem emendas parlamentares. O eleitor acha que o vereador consegue executar alguma coisa. Não conseguimos. Nós temos unicamente o nosso salário. Acho que em São Luís deve ter uma emenda, né? São Luís vereador de São Luís é nível deputado, entendeu? É diferente. Aqui em Penalva e na Baixada toda, nós não temos emenda parlamentares. E a pressão Penalva respira política, entendeu? Até para aumentar salário, meu irmão, é complicado que as pessoas elas estão sempre de olho. Vai discutir salário de vereador, meu irmão. É polêmica. Gonçalo, eu vou te dizer, a conta nunca bate. Salário de vereador líquido é 3.700. Quem vive unicamente de salário de vereador, meu irmão, passa baque. Olha, minha conta na farmácia... Pode perguntar nas farmácias que eu compro fiado. Minha conta na farmácia é 700, é 800, é 1.000. Porque tem coisas que tu não consegue dizer não. Se alguém te pede um remédio, é porque tá precisando. Tu consegue, por exemplo, dizer não. Até porque se morreu, o culpado é você que não deu remédio. Tu consegue dizer não para um botijão de gás. Tu consegue dizer não para uma conta de luz. Tu consegue dizer não para uma caixa de cerveja, que é o que eles mais te pedem. Mas tu não consegue dizer não para um remédio. Tu diz, vai buscar. Aí deixa eu colocar para vocês a seguinte situação. Porque quando a coisa é concebida... Primeiro, você é vereador, elegeu. Então você é um representante. Você representa um grupo. Nossa democracia representativa, né? Então o eleitor, ele pensa o seguinte: bom, você que está lá para me representar. Então... se ele não for na Câmara, que é importante para dar esse vigor para o vereador, também na cabeça dele não é o mais importante, porque você está lá como representante. Então, o plenário da Câmara, o plenário dos parlamentos em geral, a galeria é secundária. O que está em discussão ali, os vereadores, como vocês chamam, os edis, isso vem lá de Roma, né? Sim. Vocês vão debater entre vocês os caminhos da República, né? Os caminhos da polis, da cidade. Gonçalo, eu queria tanto que os edis fossem que nem na Roma, porque edis, eu estudei um pouquinho dessa história, os edis da Roma antiga, eles tinham um poder, era como se fossem
os dirigentes ali, entendeu? Organizavam as coisas, de fato. Mas o interessante é que, assim, e aí não tinha pobre, justamente quem fazia política era os patrícios lá de Roma, né? Não tinha muito espaço para as pessoas de menor poder aquisitivo, mas a política, ela era vista como uma coisa da nobreza, uma coisa nobre, né? Dava uma grandeza para quem ocupava os cargos políticos, ao contrário do que muita gente pensa. Lá em Roma tinha eleição, e tinha eleição e com muitos vícios que se tem hoje. Por exemplo, o Pedro Paulo Funari tem um livro sobre... ele pegou um discurso de Cícero, que era um senador romano, e aí ele diz assim, começa dizendo assim, Cícero, dizendo, quer conquistar o favor popular? Aí ele vai dizendo o que você tem que fazer: conhecer o eleitor pelo nome, né? Falar com teus amigos para falar bem de você em público, oferecer banquetes, que se faz hoje um churrasco, né? Então, muitos vícios da política que tinham no período antigo tem hoje ainda também. Agora, é claro que o tempo não para, né? Muitas mudanças, novas demandas foram aparecendo. Mas em quase todos os tempos, exceto nas monarquias, o político ele é demonizado por grande parte da população. Todas as pessoas que mexem com dinheiro público ou que têm alguma relação com o setor público acaba tendo essa, vamos dizer assim, essa estigmatização, que parte às vezes até de uma situação maior, a questão ideológica. O setor privado tende a demonizar porque quer privatizar tudo, né? Mas é uma outra discussão. Mas assim, você tem uma estrutura política de tripartição do poder, né? Você tem o legislativo, o judiciário e o executivo. Na cabeça de muitos estudiosos, se você concentra no executivo, se o prefeito não precisa daquele espaço que muitas pessoas criticam, se o prefeito não precisa dele para dar satisfação, para aprovar nada, entende-se que a gente poderia, né, sair um pouquinho da democracia e caminhar mais para uma concentração de poder que leva a uma série de outras coisas. Se a corrupção hoje é grande, imagina-se que poderia ser maior se não tivesse órgão de controle nenhum, né? Imagina. E aí você coloca que a promotoria poderia substituir. Quando a gente parte de uma ideia de que aquele prefeito é um prefeito acima de qualquer suspeita e aquele promotor também acima de qualquer suspeita, aí pode ser que dê certo, mas nem sempre é assim. Então precisa haver um equilíbrio de poder. Talvez se não existisse Câmara de Vereadores, a gente sentiria falta desse lugar. Mas é difícil você dizer que vai ser de uma forma que você ainda não experimentou, né? Nós não experimentamos isso. Mas a experiência histórica mostra que sem controle, sem ninguém para dar satisfação, pode ser que a gente caminhe para uma ditadura. Eu vou te dizer uma coisa bem sincera, Gonçalo. O prefeito precisa de vereador como apoio político, não vereador de fato em suas funções de para aprovar o orçamento. Precisa de político. O prefeito tem que atender nonato. Não porque precisa que aprove lei ou precisa que aprove projeto. Nada. Isso é secundário. Isso é secundário. Porque se o projeto é bom, qualquer prefeito que mandar um projeto para a Câmara e o projeto for bom, a coisa for boa, o vereador jamais vai se abster de aprovar aquilo. Mas aí ele vai ter que mandar, e esse ter que passar pela Câmara não é importante para a democracia? Mas é lógico. Platão dizia que a democracia não funciona. Entendeu? Platão dizia que a democracia não funciona. Porque a democracia, Gonçalo, ela automaticamente ela gera uma coisa chamada individualismo. A democracia, o pensamento democrático, ele é individual. Ele é individual.
Ali, cada cadeira daquela tá pensando em sua individualidade. E cada eleitor que tu visita, ele tá pensando em sua individualidade. Platão já dizia isso há não sei quantos anos antes de Cristo. A democracia não funciona. Entendeu? Tu vê os regimes monárquicos, eles de fato funcionavam. Eles funcionavam. Eles É perigoso. Vamos pensar assim. É perigoso vamos pensar, discutir, é perigoso discutir isso, e talvez eu deva ser criticado, né? Eu estou falando aqui numa visão de Platão. né? Né? Porque Platão, ele fala de um... Ele tinha as frustrações dele com a democracia, mas era um pensamento muito elitista. Platão, obviamente, tem contribuições sensacionais para a história, para a filosofia. Só que é preciso entender também o período em que Platão fala, né? E ele, obviamente, para Platão, quem deveria governar era um filósofo muito esclarecido, aquele grande intelectual. Então ele vem de um pensamento aristocrático. E aí a democracia, imagina a democracia. Aquele cara que não sabe escrever uma linha na democracia grega, ele tem que participar. Porque um cidadão que não participa da política, para o pensamento democrático grego, era alguém muito pequeno. Então, aquele cidadão que nunca não tem, obviamente, conhecimento técnico, ele vai participar de um sorteio e ser escolhido para um cargo. Então, na democracia, não passa pela competência técnica, Sim. mas pelo dever cívico que todo cidadão deve ter de participar da gestão da polis, da sua cidade, do seu país. Gonçalo, eu sou um defensor da praxis de Marx. Eu convivo com doutores a todo tempo, né? Menino, mas assim, é incrível, assim como, assim, acabo tendo um pouco de experiência no cenário político, né? Mas a visão, por exemplo, é que é possível, é muito ideal, e a gente sabe que não é. Por exemplo, eu estava conversando com um doutor recente, ele disse que ele, se fosse vereador, ia criar um projeto, que ia fazer isso. Eu disse, meu irmão, primeiro, tu não consegue fazer projeto desse nível. Vereador não consegue fazer projetos que geram despesa para o município. Bem aí, tu já vê uma barreira. Por exemplo, se eu pensar em um projeto... Gonçalo, eu fui presidente de comissão de educação, sou presidente da comissão de Constituição e Justiça, eu estou trabalhando nisso há 8 anos. Tu não faz projeto que gere despesa. Por exemplo, se eu quiser criar um projeto que reforme uma escola, vereador não é constitucional, ele não está na alçada de vereador. Bem por aí tu já vê a barreira, ou seja, tu não pode fazer projetos que seriam executáveis. Os teus projetos são limitados a projetos indicativos, a projetos que não gerem gastos, que não onerem o município. Isso já é muito limitante. É verdade, mas deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que fora da democracia... Duas perguntas que eu faço para os nobres companheiros aqui. Duas perguntas. Fora da democracia, algum de nós, que não somos filhos da elite, sobretudo nós dois, que temos na nossa ancestralidade negra, ex-escravizados, você acha que nós teríamos alguma chance? Nós entraríamos pelo menos no clube, no Palace, que separava negros e brancos. Você acha que fora da democracia nós teríamos espaço? Olha, Gonçalo. E a outra pergunta, para logo ir direto. Fora da democracia, quem teria o poder para indicar o prefeito da cidade? Olha, Gonçalo, eu vou ser muito sincero contigo. De fato, a democracia, ela nos beneficiou, entre aspas, né? Porque, de fato, ainda depois da abolição da escravatura, nós fomos, digamos, maltratados por muito tempo. Mas eu vou te dizer,
a escravidão, né? Porque hoje, por exemplo, quando se fala em escravidão, a gente remete ao negro escravo. É claro, sim. Que é a história do Brasil. Mas, por exemplo, tu estuda a história romana, quem era escravo, às vezes um perdedor de uma batalha, os romanos escravizavam, independente de ser branco, preto, esses eram escravos. Na verdade, se tu for estudar ao longo da história, o pobre, independente de cor, ele sempre foi escravo. Mas hoje, por exemplo, tu consegue pegar alguns regimes monárquicos, por exemplo, a Inglaterra. Menino, a Inglaterra é um país, o pessoal está dizendo ultimamente, é o discurso popular mundial, que preto tá na moda. Menino, tu pega a Inglaterra, é muito preto. A França... Bom pra nós. É tudo preto. Tu pegava, por exemplo, um time holandês que era só lourão, brancão, hoje é cheio de preto. Preto tá na moda. Eu acho que é uma concepção que foi evoluindo a partir da modernidade. As pessoas foram vendo algumas características e foram observando que o preto sempre foi talentoso, entendeu? E eu acho que independente do regime democrático, Gonçalo, eu acho que independente disso, o espaço ele é construído. Nós passamos por um período histórico de escravidão, de mazelamentos e tudo mais, mas automaticamente, principalmente com o pensamento humano, né? Principalmente com o entendimento de que eu sou humano igual no Nato Cueca que é branco, supostamente que não é. Pode até se achar branco. Não, para Penalva era os padrões. Para o padrão europeu, holandês, talvez não. Até porque nos Estados Unidos, por exemplo, latino para eles já é tudo... Sim. Né? Enfim, mas assim, Eduardo, dá para ver que essa vereança te deixou bastante pessimista em relação a algumas coisas. Mas você acerta.